galera, hoje o assunto é iluminação. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço a composição de luzes para alcançar esse resultado que vocês estão vendo agora no vídeo. Eu sou o John, sou consultor de marketing digital para instrutores de dança e eu tô aqui para te ajudar a melhorar os seus negócios com as suas aulas de dança virtuais. Então a gente vai começar a explicação da iluminação com o vídeo assim. Isso aqui é o que todo mundo tem em casa. Uma iluminação básica, um ambiente, luz no teto, e é isso. Vocês podem ver que a luz não favorece em nada, né? Então eu vou mostrar para vocês agora alguns truquezinhos aí que vocês podem utilizar só com lâmpadas. Vocês não precisam nada muito absurdo, tá? Então a gente vai utilizar lâmpadas normais, né? Essa daqui já está preparada e eu já vou contar para vocês o que está rolando aqui. Mas primeiro vocês precisam entender outras coisas. O que eu vou falar para vocês aqui não tem muita relação cinematográfica, não tem um estudo aprofundado, não tem uma consultoria de alguém que entende tudo de lâmpadas e tudo mais. Não, existe aqui o que eu testei, o que eu faço, o que eu utilizo para fazer esses vídeos aqui para vocês e também os vídeos das minhas aulas virtuais. O conceito da iluminação é exatamente o mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou acender as luzes aqui, vou deixar esse vídeo um pouco mais agradável para poder continuar a explicação para vocês, beleza? Segura aí. Muito bem, então vamos lá, vamos às explicações aqui para vocês entenderem como que isso tudo aqui acontece. Bom, vocês vão achar outros vídeos na internet, no YouTube, no Google, em vários lugares aí falando sobre iluminação. Existem vários jeitos de fazer. Você pode utilizar uma, duas, três, cinco, 30 tipos de pontos de iluminação diferentes, mas eu vou trazer para vocês agora o que funciona, que é o mais básico que a gente pode ter dentro de casa. Então, como que está feita esta composição de luz que vocês estão vendo agora? Aqui atrás de mim não, né? Atrás da câmera. Atrás da câmera eu tenho um plafond de LED de 20 centímetros de luz branca, que é a minha luz principal, a minha luz mais forte. Ela fica exatamente atrás da câmera para me iluminar bem de frente, para pegar e, enfim, né, iluminar todo este elemento aqui que vocês estão vendo. Mas é uma luz branca e é uma luz bastante forte. E eu tenho também aqui do lado, uns 50 centímetros para o lado aqui, eu tenho uma luz amarela, uma lâmpada comum amarela, para dar o tom de pele, para que vocês possam ver que eu não estou num hospital, por exemplo, né? Se eu deixasse sem essa luz amarela, como o meu fundo tá azul, eu ia ficar muito branco, ia ficar muito pálido, aquela impressão horrível de hospital. Então eu gosto de usar uma luz amarela sempre para dar um pouco mais de tom de pele. E essa luz azul que vocês estão vendo aqui é um refletor de LED que fica logo acima aqui da minha cabeça, virado para trás. Por que ele está logo acima aqui de mim? Para ele fazer essa luz aqui, tá vendo? Ó, essa luz no cabelo fica um pouco azulado, daí pega um pouquinho do rosto aqui também, na minha corrente. Isso é uma luz decorativa, é única e exclusivamente para ficar mais bonitinho. E por que eu iluminei lá atrás de uma cor totalmente diferente da cor que vocês estão vendo de pele? Para que dê uma sensação de profundidade. Vocês vão ver que eu estou recortado, né? Aqui do fundo. Se eu apago esse LED, o que acontece? Olha só, vou apagar aqui para vocês verem. Pam. Fica assim, fica uma imagem chapada, uma imagem que não fica muito bacana e parece que eu estou grudado na parede, lá atrás. Então jogar uma luz colorida lá atrás me destaca e dá uma impressão de fundo um pouco maior, tá? Vou acender aqui de novo. E agora estou aqui destacado do fundo novamente. Esse é o conceito que eu utilizo também para as minhas aulas de dança. Então, qual que é a engenharia disso tudo aqui, né? Engenharia entre aspas, porque como eu já falei, não é um estudo de luzes e tudo mais, é simplesmente como eu descobri a melhor forma para fazer do jeito que eu acho que fica bom, né? E os meus alunos também gostam, os meus alunos comentam bastante disso, inclusive os alunos das minhas palestras também comentam bastante. Até teve um caso bem legal de uma pessoa da Alemanha que me viu num treinamento específico que eu estava fazendo e veio falar comigo depois porque ela viu a minha iluminação, essa iluminação que vocês estão vendo aqui, totalmente diferente, e ela achou interessante que no meio de tanta gente alguém estava com alguma coisa que não estava igual, estava diferente. Alguém que tinha algo a mais ali do que o restante das pessoas que estavam olhando. Eu, inclusive, estou aqui porque eu lhe vi. Eu vi esse fundo azul. Eu passei para poder ver quem era a galera que estava fazendo o curso, porque esse foi o meu primeiro curso em português, né?
Uhum. E aí eu vi você, o fundo azul, eu fiz assim, rapaz, esse é o cara. Então, o cuidado que a gente tem com a imagem que a gente passa, né, pela internet, pela câmera, é bastante importante porque ela causa impacto. Não quer dizer que você seja melhor ou pior do que ninguém, mas você se destaca nos pequenos detalhes, como o caso da iluminação. Isso vale para as aulas online também, para sua aula virtual também isso pode e vai fazer uma grande diferença. Mas vamos lá. Então, vou tentar explicar aqui rapidinho o que cada luz dessa é. Essa aqui é a luz principal, como eu já falei, ela é a responsável por me iluminar. Sim? E ela está de frente para mim, por quê? Se eu tenho a luz de cima, eu fico com um monte de sombra no rosto, fica aquela sombra no ombro, aquela sombra cortada, aquela sombra bem forte, né? E a ideia não é essa porque acaba ficando feio, a gente fica com uma sombra nos olhos também, não fica legal. Então essa luz que vem de frente, ela ilumina a gente chapado mesmo de frente e ela joga a nossa sombra atrás da gente. E a sombra não aparece na câmera. E isso ajuda bastante, porque com as outras luzes que eu posso colocar, eu posso ter um monte de sombras. E aí se eu ficar com muita sombra aparecendo, vai acabar ficando muita informação. É importante não acabar com as sombras, tentar zerar todas as sombras não é a melhor estratégia, porque o que a gente vê é composto de luz e sombra. Se não tiver a composição dos dois, a gente fica sem expressão. A gente não consegue passar nenhum tipo de informação. Então, por exemplo, se eu pego e ilumino todos os pontos do meu rosto e eu tiro todas essas sombras, por exemplo, tem sombras aqui, desse lado, eu tenho a sombra, né, das linhas do rosto, se eu tiro tudo isso eu fico sem expressão. Então é importante a gente não perder isso. Então não precisa milhões de lâmpadas e não precisa remover todas as sombras. Algumas sombras é importante que tenham, mas essa sombra da luz principal, eu jogo ela atrás de mim, que é a sombra que atrapalha mais, vamos dizer assim, quando eu estou dando aulas, por exemplo. Se ficar uma sombra muito grande aqui para cima de mim, por exemplo, enquanto eu estou fazendo alguma coisa, fica bastante estranho e acaba distraindo as pessoas. Então as sombras que a gente quer são as sombras que elas compõem o nosso cenário, elas compõem o que a gente quer que as pessoas vejam e não distraia as pessoas. Para que eu possa ter essas sombras aqui, eu uso uma segunda luz, que é uma luz que a gente chama de luz de preenchimento. Essa luz normalmente ela fica um pouquinho para o lado, tanto faz o lado para a direita ou para a esquerda, não importa qual o lado, e ela é normalmente uma luz um pouco mais fraca. Ela serve para quê? Para preencher um lado um pouco a mais do que o outro. Se eu colocar ela exatamente no mesmo lugar da luz principal, não vai fazer diferença nenhuma. Então a ideia é que eu tenha um lado um pouquinho mais iluminado, que no meu caso é esse lado aqui, e esse aqui um pouquinho mais escuro. Claro que nesse caso aqui eu quero uma iluminação forte que me ilumine inteiro, mas eu posso trabalhar também com uma caracterização da situação através da iluminação. Como por exemplo, se eu colocar uma luz bastante forte aqui desse lado, eu vou ter uma sombra muito grande do lado de cá do meu rosto. E isso vai deixar uma situação um pouco mais dramática, né? Vai ficar um pouco mais pesado, vamos dizer assim. E não é a minha intenção. A minha intenção é que fique agradável, que vocês consigam ver tudo o que está acontecendo aqui, certo? Também tem a mudança que eu posso fazer se eu colocar a luz de preenchimento em cima, se eu colocar ela embaixo. Cada lugar que a gente coloca, a gente passa uma sensação diferente. Mas o meu objetivo aqui não é explicar isso hoje. Meu objetivo hoje é explicar para vocês como que funciona a iluminação que eu utilizo, tá? E aqui em cima eu tenho só um refletor de LED que a gente chama de luz decorativa. A ideia dessa luz é decorar o ambiente e também me ajuda a destacar do fundo, como é o caso aqui. Então é uma luz que está ali mais para ficar bonito, como eu mostrei para vocês. Já se eu deixo essa luz apagada, fica bastante morto assim o ambiente, né? Então a gente deixa um pouco mais vivo utilizando um refletor de LED. E eu posso também usar outras cores se eu quiser, né? Esse LED é um LED RGB, mas eu gosto bastante do azul. Eu gosto muito do azul, então acabo deixando sempre essa cor. Se eu colocar uma lâmpada ou um refletor de LED do jeito que ele vem, eu só acender ele em mim, ele vai dar aquela luz que a gente chama de luz dura. É uma luz que ela é muito forte, ela estoura todos os pixels e tal, e deixa aquelas sombras quadradas, que é justamente o que acontece com a lâmpada no teto, né? Você olha uma foto, alguma coisa assim, você vê que as sombras são bem quadradas. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que difundir um pouco essa luz.
Como assim difundir? A gente precisa fazer com que essa luz perca um pouco de potência e que ela fique mais suave no ambiente. E como que eu faço isso? Eu coloco um filtro na frente da luz. Mas que filtro é esse? Não é um filtro absurdamente tecnológico e afins. Não, eu utilizo uma folha de papel, só que não é uma folha de sulfite, né? A folha de sulfite ela é muito grossa, é um papel um pouco mais fino. Eu recomendo papel vegetal, papel manteiga, ou talvez até um pano fino, se você tiver, um pano fino branco que você pode pôr na frente. Na lâmpada de LED, você pode colocar diretamente na lâmpada que não tem problema, não vai queimar porque essas lâmpadas elas não aquecem muito. Se for utilizar uma lâmpada comum, incandescente, né, halógena, aí você não deve colocar o papel assim porque vai queimar. Aí você precisa usar uma armação, um abajur, alguma coisa assim para fazer essa função. Então, como que eu faço com a lâmpada normal? Olha só, aqui na lâmpada normal, vocês estão vendo que o papel já está enrolado na lâmpada e eu usei um pedaço de fita isolante, um pedaço de fita isolante mesmo para enrolar isso aqui, porque a fita isolante ela é um pouco mais resistente ao calor. A lâmpada em si, ela não aquece muito, mas a base dela aqui, ela esquenta um pouquinho. Então, se você usar fita crepe ou um durex comum, ela tende a soltar por conta do calor. Mas esse calor ele não é o suficiente para queimar o papel. Então, não tem problema você fazer dessa forma aqui. E no plafond, que é o grande, né, que fica ali atrás, eu coloquei esse papel na frente e colei nas bordas. Só isso, ele ajuda a deixar essas sombras mais suaves. Não tem, pode ver que as sombras que tem aqui no meu rosto, aqui no pescoço, são sombras bem leves, não são sombras que são muito marcadas. Então é importante fazer essa difusão da luz na hora de fazer a sua composição de iluminação. Feito isso, posicionando a iluminação dessa forma, eu tenho certeza que você vai melhorar um monte a sua qualidade de imagem, tá? John, mas eu não tenho um LED colorido. Não tem problema. O importante é que você comece de algum ponto. O que precisa mesmo, o que é imprescindível para quando você for fazer as suas aulas, é que você tenha uma boa iluminação principal e uma iluminação de preenchimento adequada. E, preferencialmente, essa luz que fica em cima fique apagada para não dar esses cortes e aquela sombra feia que fica atrás. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai ter uma melhora absurda na qualidade da sua imagem. É só isso que a gente pode fazer? Não. Eu posso fazer algumas regulagens também diretamente via software, ou seja, através do aplicativo que eu estiver usando para fazer a live. Se você estiver usando o Zoom, no Zoom é um pouco mais limitado, você não tem tantas opções assim que você pode fazer de modificação. Se você for fazer uma live stream pelo Streamlabs ou pelo OBS, onde você vai transmitir na sua plataforma, enfim, independente de onde você vai transmitir, você tem uma quantidade monstruosa de opções de configuração de câmera que você pode fazer. Mas sobre esse assunto eu vou falar num outro vídeo, quando eu for falar especificamente sobre o tratamento via software das imagens para transmissão. Por que eu vou fazer isso depois? Porque você pode utilizar também esses softwares para gravar as suas aulas. Se você ainda não faz nenhum tipo de live, você está fazendo só aulas pré-gravadas, com certeza isso vai te ajudar bastante. Se você tiver uma webcam, como é o meu caso aqui, que eu utilizo uma Logitech C920, você consegue melhorar ainda mais a qualidade da sua imagem. Se você não tem problema. Você vai trabalhar com o que você tem na mão. Então vamos lá, vamos recapitular o que a gente precisa para ter uma boa iluminação. Primeiro, uma luz principal que ataque você de frente, certo? Pode ser um refletor de LED, pode ser um abajur que você tenha guardado ali, você tira a capa dele, ele vai virar para você. Pode ser um spot de luz só um bocal de lâmpada, que você coloca a lâmpada lá e vira a lâmpada para você. Pode ser, não tem problema. Pode ser um plafond, pode ser qualquer fonte de luz que você tiver, você pode usar um ring light daqueles bem fortes, você pode fazer um ring light caseiro. O importante é que essa luz venha de frente e que você coloque, claro, um difusor na frente dessa luz para a iluminação não ficar muito forte e quadrada. Segunda parte, uma luz de preenchimento, preferencialmente amarela, para você ter esse tom de pele um pouco melhor. Se você estiver usando uma luz principal branca, é imprescindível que essa luz de preenchimento seja amarela. Se você for usar a luz principal amarela, a luz de preenchimento pode ser branca, pode ser amarela também, mas a gente tem que lembrar que ela tem que ser um pouco mais fraca.
como que eu deixo ela mais fraca? Ou eu coloco uma camada a mais, ou duas de difusor, você vai ter que ver aí, testar no seu ambiente o que fica melhor, ou eu coloco essa lâmpada mais longe de mim, para que ela não fique tão forte e não roube a cena da outra. E o terceiro passo, uma luz decorativa. Eu coloquei esse refletor bem grande que ilumina tudo. Poderia colocar, por exemplo, uma fita de LED só no cantinho da parede lá, e ele acender ali, seria também uma luz decorativa. Eu poderia colocar uma outra cor, mais um refletor de LED, por exemplo, e fazer uma parede de uma cor, outra parede de outra. Não importa. Aí a decoração é do jeito que você acha que vai ficar mais agradável. Lembrando que não pode ter muita coisa, porque senão você acaba tirando o foco da pessoa que está assistindo para iluminação e não para você. Então é importante tomar esse cuidado. E aqui vai uma dica bônus, uma dica extra para quem vai gravar suas aulas ou para quem vai transmitir suas aulas online é: não use luz piscando. Não utilize nada que fique piscando. Se você for fazer transição de cores, tem que ser algo muito sutil, que leve um tempo entre a troca de uma cor e outra. Tem alguns refletores de LED que fazem isso automaticamente. Eles vão trocando bem devagarzinho o tom da iluminação. Por que isso? Tem muita gente que tem situações de gatilho para enxaqueca, tem pessoas que podem ter convulsão, então causa alguns problemas, aí, alguns desconfortos para alguns alunos. Então é importante que as aulas de dança online sejam inclusivas, né? Ninguém pode se sentir excluído das nossas aulas por questões bobas, como por exemplo a iluminação. Fica mais legal quando a gente põe um monte de luz piscando e tal? Fica. Se você quer fazer uma aula assim, é importante você avisar antecipadamente que isso vai acontecer. Avisar, por exemplo, no início da aula, se for uma aula gravada, se for uma aula ao vivo, você avisar aos alunos antes de entrar ao vivo com a sua aula e começar a piscar tudo, que haverá um momento em que as luzes estarão piscando ou que haverá luzes piscando durante toda a aula, para você evitar desconfortos e também não colocar nenhum aluno em risco. Lembrando que nós estamos online, nós não temos como prestar assistência para esses alunos. Quando a gente está num ambiente presencial e começa a piscar luz, se porventura algum aluno tem algum desconforto, nós ainda temos a chance e a opção de poder auxiliá-los ali, dar algum tipo de assistência. No virtual a gente não tem isso, então é importante ficarmos atentos a essa nossa responsabilidade. Nós temos que levar bem-estar e alegria para os nossos alunos. Então, evitar esse tipo de situação e alertar antes da aula, caso você vá fazer alguma aula temática ou você ache que precisa muito ter uma luz piscando na sua aula. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com a galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações de todos os próximos conteúdos que vão vir. E não esquece de me seguir nas redes sociais, @JohnSimeonato, você me encontra em qualquer uma das redes, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo.